Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos para a resolução de mais um exercício. Esse que foi o exercício de número 1 da prova 1 de Mecânica e Estatística no semestre 2 de 2022. Prova essa que foi dada pelo professor Sebastião Mendanha ali no Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. É um exercício de termodinâmica. No começo ali da mecânica e estatística a gente revisa um pouco a termodinâmica e esse é um bom exemplo, de como encontrar potenciais termodinâmicos a partir, por exemplo, aí da entropia. O exercício diz assim: considere um gás livre com N partículas e energia interna E dentro de um recipiente de volume V. Partindo da fórmula de Sackur-Tetrode para a entropia, há uma fórmula em que ele me dá a entropia em função da energia, do volume e do número de partículas. E aí ele quer que eu encontre a energia livre de Helmholtz, a entalpia e a energia livre de Gibbs. Bom, lá na termodinâmica a gente vê uma das primeiras potenciais aí é justamente a energia interna que aparece aqui. E essa energia interna ela é dada de uma forma geral, tá? E normalmente a gente guarda esses três termos aqui: TdS menos PdV mais μdN. Tá? Aqui, a partir dessa expressão, a gente conclui que a energia interna ela é uma função da entropia, do volume e do número de partículas. Esses termos que aparecem aqui com derivadas, ds, uma variação infinitesimal na entropia, no volume e no número de partículas. Então, a energia ela pode ser escrita dessa maneira, como uma função de S, V e N. E aí, normalmente, o que a gente faz é o T aqui, ele é igual à derivada da entropia, aqui uma diferencial exata, Se você for até num dos vídeos que a gente tem no canal sobre equações diferenciais, você vai ver que você pode escrever a derivada da energia com relação à entropia, considerando volume e número de partículas constante, é igual a temperatura, esse termo que aparece aqui. A derivada da energia com relação ao volume, considerando a entropia e o número de partículas constante, é menos P. E a derivada da energia com relação ao número de partículas, considerando entropia e volume constantes, é igual ao potencial químico aqui, μ. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai olhar aqui para a energia como sendo esse primeiro potencial. Veja que eu posso trocar, Eu posso escrever a energia em função da entropia, do volume e do número de partículas, mas eu posso, já que eu tenho isso, eu posso escrever a entropia em função da energia, do volume e do número de partículas, que é o que aconteceu aqui. Eu tenho a entropia escrita em função da energia, do volume e do número de partículas do meu sistema, que compõe o meu sistema. O que eu vou fazer? Eu vou criar, o que a gente faz lá na termodinâmica é achar esses outros potenciais aqui trocando variáveis. Por exemplo, pode ser que para o estudo do meu sistema seja mais interessante eu ter a temperatura aqui como uma variável independente, tá? E ao invés da energia, da entropia, tá? Veja que aqui no potencial termodinâmico energia interna eu tenho entropia, volume e número de partículas. Aqui no potencial energia livre de Helmholtz eu tenho o quê? Temperatura, volume e número de partículas. Então é como se eu tivesse trocado a entropia pela temperatura. E aí uma forma de você raciocinar é: poxa, eu não tenho um aparelho, um equipamento que meça na prática a entropia, mas de repente é mais fácil eu medir número de partículas, volume e temperatura do que entropia. Então como é que eu faço para fazer essa troca de variáveis? Eu defino um novo potencial, no caso foi a energia livre de Helmholtz, como sendo o potencial energia interna menos TS,
Por quê? Quando eu faço a subtração de ds, veja o que aparece. Quando eu tiro a diferencial dos dois lados aqui, eu fico com df igual a de, que é o que eu tenho aqui, e aqui aparece um tds. Só que quando eu tiro a diferencial de ts, eu fico, regra do produto, né? Então fica menos derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes o derivado do segundo. Substituindo o valor de dE, pelo que eu tenho aqui, tds menos pdv mais midn, o que eu encontro? Eu encontro que vai aparecer aqui um menos sdt, menos tds, e aí eu sumo com essa dependência na entropia. Tá? O tds daqui cancela com esse daqui e eu fico com df sendo menos pdv mais midn, agora menos sdt. Então, agora o potencial termodinâmico energia livre de Helmholtz é dependente do volume, do número de partículas e da temperatura, e não mais da entropia, como era aqui a energia interna. Então, temperatura, volume e energia interna. Troquei o S, entropia, pelo T, temperatura. Na entalpia, veja o que acontece. Eu tenho agora a entalpia dependendo da entropia, do número de partículas, entropia e número de partículas, como aqui na energia interna, mas ao invés de depender do volume, a entalpia depende da pressão. Por quê? Porque no meu experimento, provavelmente é mais fácil eu controlar a pressão do que controlar variações de volume. Bom, então é uma troca de V, aqui da energia interna, por P. Aqui eu tinha um termo na energia interna que aparecia positivo, e para definir o novo potencial termodinâmico eu diminuí essas variáveis envolvidas aqui, menos Ts. Aqui eu tenho um termo negativo, então o que eu vou fazer é definir a entalpia como E mais, vou somar PV. Por quê? Porque aí o que acontece? dH vai ser dE mais derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Aí eu tenho que a derivada, que é uma diferencial, né, da entalpia, vai ser substituindo D, TdS menos PDV mais midn mais VDP mais PDV, e aí eu cancelo menos PDV com mais PDV, fico com D da entalpia, a variação da entalpia sendo TdS mais midn mais VDP. Agora eu tenho uma função, um potencial termodinâmico, que depende de S, de N e de P. Mas eu posso ir além, olha só. O potencial termodinâmico energia livre de Gibbs, ele depende de T, P e N. Ou seja, eu fiz a troca aqui na energia interna do S por um T e do V por um P. O número de partículas continua o mesmo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a combinação do que eu fiz aqui para esses dois casos, né? Já anotei aqui o que eu tinha achado, né? A diferencial da energia livre da energia interna, da energia livre de Helmholtz e da entalpia. Agora eu vou achar a energia livre de Gibbs, que vai ser o quê? A energia menos Ts mais PV, para que eu troque entropia por temperatura e volume por pressão. O que vai dar? Um diferencial da energia livre de Gibbs, dG igual a dE menos derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, sinal de menos aqui, mais derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Substituindo dE, que é TdS menos PdV mais midn, eu tenho que TdS vai cortar com SDT e menos PDV corta com PDV. Vai sobrar midn menos SDT mais VDP. Ou seja, agora eu tenho uma função, energia livre de Gibbs, que depende da temperatura, da pressão e do número de partículas.
pensando aí num experimento em que eu consigo controlar melhor a temperatura, a pressão e o número de partículas, né? Bom, veja que se eu olhar para a energia livre de Helmholtz e para a energia livre de Gibbs, eu só tenho uma troca, tá? Aqui eu tenho TVN, aqui eu tenho TPN. Então eu troquei volume por pressão. Então eu poderia vir da energia livre de Helmholtz para a energia livre de Gibbs com a troca apenas do volume pela pressão. Então eu pegaria a energia livre de Helmholtz e somaria com o PV. Isso me daria dG igual a dF mais derivada do primeiro vezes o segundo, primeiro vezes a derivada do segundo. Substituindo o dF, eu teria que conhecer aqui o dF, ter feito isso, né? Aqui a gente fez os dois passos ao mesmo tempo e aqui eu estou fazendo primeiro um passo para achar a energia livre de Helmholtz e depois mais um passo aqui que é somar PV para achar a energia livre de Gibbs. Então, substituindo quem é o dF, é menos PDV mais μdN menos SDT mais VDP mais PDV. PDV com PDV aqui cancela, fica com μdN menos SDT mais VDP. E aí, eu tenho a mesma expressão aqui da esquerda, tá? A energia livre de Gibbs sendo uma função de temperatura, pressão e número de partículas. Bom, na letra A ele me pediu a energia livre de Helmholtz, tá? Sendo que ele me deu a entropia. Vou deixar aqui, tá? O que a gente achou para D e para F, tá? F sendo E menos TS, E sendo uma função de SVN e F sendo uma função de TVN. Bom, veja se você concorda comigo. A temperatura é igual a derivada da energia com relação à entropia, tá? A gente está considerando V e N constantes quando a gente faz essa derivada parcial, né? E aqui é o primeiro termo, né? T igual a dE a ds. Então, 1 sobre a temperatura vai ser ds dE. Inverti aqui. Então, eu posso dizer que 1 sobre T é derivada da entropia com relação à energia. NK, 5 meios é constante, vai desaparecer, né? Não vai aparecer aqui na derivada. E eu fico com menos, derivada do logaritmo é 1 sobre o logaritmando, que multiplica, regra da cadeia, né? Fico com a derivada do operando aqui do logaritmo. Essa constante, N vai ser uma constante, V também, mas agora eu tenho aqui E elevado a, não está no denominador, né? E elevado a menos 3 meios. Como é que fica a derivada? Menos 3 meios, E elevado a menos 3 meios, menos 1. Menos 1 eu posso escrever como menos 2 meios, então fica menos 3 menos 2, menos 5 meios. Veja que muita coisa aqui vai cancelar, vai sobrar apenas 1 sobre T, menos, com esse menos aqui, mais 3 meios de E elevado a menos 5 meios. Aqui o E elevado a 3 meios está no denominador, então ele fica no denominador geral aqui, elevado a menos 3 meios. E aí eu vou ter 1 sobre T igual a 3 meios de NK, E elevado a menos 5 meios, mais 3 meios, menos 5, mais 3, menos 2 meios, menos 2 meios é menos 1. Então, a energia, ela vai ser, a energia está aqui, aqui eu poderia escrever como 1 sobre E, né? Então, passo para lá o E, fica E elevado a 3 meios de NKT. Eu escrevi a energia em função de N, T e poderia ter um volume aqui, mas não tem. Então, eu tenho agora a energia do jeito que eu queria, em função das variáveis aqui de que depende a energia livre de Helmholtz. Agora, minha função é escrever S também dessa maneira, ela está como uma dependência de E, V e N, mas agora eu tenho a energia dependendo de N e T, então eu posso fazer uma substituição e aí a minha entropia vai depender de T, N e V. Olha só,
no lugar aqui da energia, eu coloco o que eu encontrei em função de NT, ó, 3 meios de NKT, vai ficar elevado a 3 meios, sem problema. Eu encontro então que S é igual a NK, 5 meios de menos ln de, aqui ó, 3 meios, o 3 está aqui no numerador e está no denominador, esse daqui vai passar para cima, fica 2π. Por que eu estou passando para cá? Porque os dois estão elevados a 3 meios, tá? Sem problema, né? Cancela, cancela, o 2 sobe, fica 2πh cortado ao quadrado sobre m, kt também está elevado a 3 meios, posso colocar aqui. Aqui eu tenho n elevado a 5 meios menos 3 meios, que o n está aqui no denominador, 5 menos 3, 2, 2 por 2, 1. Então fica só n aqui e o v. Tá? A temperatura está aqui dentro, então tem agora a entropia como uma função de n, v e t. n, v e t. Era o que eu queria. Agora, como eu tenho a energia e a entropia, eu encontro a energia livre de Helmholtz. F vai ser igual então a I menos TS, E 3 meios de NKT, menos T, o S é tudo isso aqui. Veja que isso vai ficar 3 meios de NKT menos 5 meios de NKT mais NKT, que multiplica o logaritmo disso tudo aqui. A energia livre de Helmholtz vai ficar então menos 5 mais 3 menos 2, 2 dividido por 2, 1, então menos NKT mais NKT ln de tudo isso aqui. Colocando o NKT em evidência, eu fico com a energia livre de Helmholtz dando NKT, que multiplica ln de tudo isso aqui, menos 1, né, que é esse termo que estava aqui. Só coloquei ele lá para frente. Beleza? Na letra B, ele me pede a entalpia. Vou proceder de uma maneira bem semelhante, tá? A entalpia é E mais PV, então eu tenho que a entropia é o dado que eu tenho, né? Então o que eu preciso? Eu preciso de E escrito em função de S, P e N. Aqui eu consigo escrever E em função de S, N e V. Então eu tenho que achar alguma, e aqui eu preciso também de V. Ó. Então eu preciso achar alguma relação entre P e V. Ora, está aqui na energia, né? Menos P é a derivada da energia com relação ao volume. Tá? Aqui eu vou primeiro isolar, como eu preciso da derivada da energia com relação ao volume, eu primeiro vou achar isso, a energia em função do volume. Então, vou ter que isolar esse E que aparece aqui, sem problemas. S sobre NK é igual a 5 meios menos o logaritmo de tudo isso aqui. Vou passar o logaritmo para cá e esse S sobre NK para a direita. Então fica ln de tudo isso igual a 5 meios menos S sobre NK. Vou fazer exponencial dos dois lados, né? Do lado esquerdo vai ficar só o operando do logaritmo e aqui vai ficar exponencial de tudo isso, 5 meios menos S sobre NK. Continuando, eu estou querendo isolar E, né? O que eu faço? Vou passar o E para cá, E elevado a 3 meios, e vou passar a exponencial aqui para o lado de cá. Fica dividindo, né? Fica dividindo aqui, tá errado. Vamos corrigir isso. Pronto, quando eu passo aqui a exponencial, dividindo, ela fica elevada a menos 1, né? Então fica E de menos 5 meios mais S sobre NK. Para isolar o E agora, basta elevar os dois lados a 2 terços. Fazendo isso, eu tenho 3πh cortado ao quadrado sobre M, que estava elevado a 3 meios, elevado a 2 terços, fica elevado a 1. N elevado a 5 meios elevado a 2 terços, fica elevado a 5 terços. V vai ficar elevado a 2 terços aqui no denominador. E aqui eu vou ficar com E elevado a 2, E elevado a isso elevado a 2 terços. É a multiplicação dos expoentes, né? Então fica
menos 5 meios elevado a 2 terços vai dar menos 5 terços, e SNK multiplicado por 2 terços. Então, essa é a energia agora em função de S, N e V. S, N e eu preciso de P. Então, eu vou precisar disso aqui. Vou precisar encontrar V em função de P para substituir aqui na energia. E de cara, eu já, encontrando V em função de P, eu já substituo aqui para achar a entalpia. Vamos ver? Fica menos P, sendo a derivada da energia com relação ao volume. Bom, vai ficar essa constante, N elevado a 5 terços vai ser constante. Isso aqui também, essa exponencial não tem V, vai ser constante. Derivada desse denominador aqui, que é o que tem o volume, vai ficar... Aqui é V elevado a menos 2 terços, né? Então fica menos 2 terços de V elevado a menos 2 terços menos 1. Fica menos 2 terços menos 3 terços menos 5 terços. Esse menos com esse menos fica mais dos dois lados. Aqui eu vou ter... Veja que aqui eu tenho 3, está elevado a 1, né? Aqui também tem 3 elevado a 1, cancela, cancela. Esse 2 eu vou colocar aqui para dentro. 2πh cortado ao quadrado sobre n. N a 5 terços. V no denominador elevado a 5 terços. E elevado a menos 5 terços mais 2 terços de S sobre NK. Para isolar o volume que eu quero, né? O volume em função de S, P e N, né? Preciso ter em função aqui de S, P e N. Então, primeiro eu só passei o volume para cá e a pressão dividindo. E agora é elevar os dois lados a 3/5. Aí daqui fica V e aqui vai ficar essa constante a 3/5, N a 1, P a 3/5 e aí eu tenho que multiplicar isso aqui por 3/5, então fica menos 1 mais 2/5 de S sobre NK. Esse é o volume em função de S, N e P. E eu tenho a energia em função de S, N e V, mas agora eu já tenho como expressar volume em função da pressão. Tá? Como é que eu faço? Bom, só repetindo aqui o que eu encontrei, a energia em função de S, N, V, o volume em função de SNP, e eu quero achar todo mundo aqui para achar a entalpia, né? Que é E mais PV, tem que achar todo mundo em função de SNP, tá? Então, vamos reescrever aqui então. Ó, esse volume que está aqui, ó, 1 sobre V a 2 terços, é o mesmo que V elevado a menos 2 terços, tá? E V elevado a menos 2 terços, ó, aqui eu tenho V. Então, elevando isso aqui a menos 2 terços, eu fico com essa constante elevada a menos 2/5, né? Menos 2 terços, menos 2/5, N elevado a menos 2 terços, P elevado a menos 2/5, e aqui menos 2 terços, então vai ficar mais 2 terços, menos 4/15 de S sobre NK. A energia, então, substituindo o que eu encontrei, aqui eu tenho a expressão para 1 sobre V a 2 terços. Então, é só multiplicar aqui tudo isso aqui, que depende de S, N e não depende de V, multiplicado pelo V a 2 terços, que foi o que eu encontrei aqui. V elevado a menos 2 terços, né? Está no denominador. Que é 2πh cortado ao quadrado sobre M, menos 2/5. N menos 2 terços, P menos 2/5, E elevado a 2 terços menos 4/15 de S sobre NK. Então, a minha energia vai ficar 3 meios. De onde vem esse 2 aqui? O que eu fiz foi multiplicar por 2 aqui. Eu fiz o seguinte, ó, eu tirei o 3, e aqui como aparece 2πh cortado ao quadrado sobre m, eu tirei o 3 e multipliquei por 2 e dividi aqui por 2. Então, para ficar aqui a mesma base, né? Para eu poder somar depois os expoentes. Então, fica 3 que divide meio, aí eu tenho que multiplicar aqui, fica 2πh cortado ao quadrado sobre m,
daqui vai ficar a mesma coisa, só que elevado a menos 2 quintos. N a 5 terços, aqui eu tenho N a menos 2 terços. P vai ficar aqui no denominador, menos 2 quintos. E a exponencial, ó, conserva a base, vou somar os expoentes. Menos 5 terços mais 2 terços, mais 2 terços de S sobre NK, menos 4 quinzeavos de S sobre NK. Conservando a base aqui, fica 5 quintos, né? 1 é 5 quintos, 5 menos 2, 3 quintos. N, 5 menos 2, 3, dividido por 3, 1. N vai ficar elevado a 1. O P vai ficar no numerador aqui, só que elevado a 2 quintos. E o E vai ficar menos 5 mais 2, menos 3. Então fica menos 1. E aqui, tirando o mínimo, 15 dividido por 3, 5 vezes 2, 10. 10 menos 4, 6. Vai ficar 6 sobre 15. 6 sobre 15, dividindo os em cima e embaixo por 3, vai ficar 2 sobre 5. Positivo, né? Porque estava 10 menos 4, 6 quinzeavos, né? Mais 6 quinzeavos é igual a mais 2 quintos. Então, agora achei a energia em função de NP e S. NP e S. E eu tenho o volume em função de N, S e P. Então, é só achar agora a entalpia, que vai ser E em função de NP e S, mais PV em função de NP e S. Maravilha. Só fazer a conta. Veja que aqui eu tenho P no numerador e no denominador. Vai ficar 1 é 5 quintos, né? Então fica 5 menos 3, 2 quintos. Veja que eu tenho muita coisa em comum, né? Isso daqui, o N e o P elevado a 2 quintos, aí a exponencial também. Vou colocar tudo isso em evidência, vai ficar 3 meios mais 1, que multiplica 2πh cortado ao quadrado sobre m elevado a 3 quintos, np 2 quintos, e de menos 1 mais 2s sobre 5nk. 2 vezes 1, 2 mais 3, 5 meios de tudo isso. Essa é a minha entalpia. Letra C, energia livre de Gibbs, também vai ser bem parecido, só que, veja, aqui eu vou partir da energia livre de Helmholtz, que eu já tenho, já encontrei, e aí eu não vou precisar fazer dois passos, né? Vai ser só energia livre de Helmholtz, só que eu vou ter que escrevê-la em função de T, P e N, aqui ela está em função de T, V e N, e vou precisar também encontrar o volume em função da pressão. Bom, sem problemas. Menos P é a derivada de F com relação a V, a partir dessa expressão. Então, menos P vai ser derivada de F com relação a V, vai ficar NKT. Esse menos 1 é uma constante, não vai aparecer, a derivada é zero, né? Fico com 1 sobre tudo isso, operando. Regra da cadeia, derivo aqui o operando do logaritmo, que vai ser a constante, n também vai ser uma constante, e agora v elevado a menos 1, a derivada dá menos v elevado a menos 2, tudo isso aqui vai cancelar, vai sobrar só, inclusive o sinal de menos aqui eu já cancelei, dos dois lados, então vai sobrar v elevado a menos 2, dividido por v elevado a menos 1, isso vai dar p igual a nkt, menos 2 menos 1, menos 2 mais 1, que dá menos 1. Então, NKT sobre V. Então, eu encontrei que V é NKT sobre P. Encontrei V em função de P. Maravilha. Vou poder substituir aqui, ó, o V em função agora vai ficar de NT e P. NT e P, maravilha. Vou ter o F em função das variáveis que eu quero. O F vai ser NKT, logaritmo de tudo isso, só que o N vai cancelar com N, eu fico com P sobre KT. P, T e N. P, T e N. P, T e N. Ah, agora ficou fácil. Agora é só calcular mesmo com os resultados que eu tenho. O G. O G vai ser F, que é tudo isso, mais P, que multiplica o V
só que agora eu reescrevi em função de NTP. P com P cancela, cancela, só o NKT. E colocando em evidência NKT, eu vou ficar com NKT, que multiplica esse logaritmo, menos 1, mais esse NKT aqui, né, que eu coloquei em evidência. Cancela, cancela, eu fico com a energia livre de Gibbs, dando NKT logaritmo de tudo isso, 2πh cortado ao quadrado sobre NKT, elevado a 3 meios, que multiplica P sobre KT. Bom, é isso. Esse foi o exercício de número 1 da prova 1 do semestre 2 de 2022, prova que foi dada ali pelo professor Sebastião Mendanha, no Instituto de Física da UFG. Espero que vocês tenham gostado. Exercício aí de termodinâmica, uma revisãozinha que a gente coloca ali no começo da mecânica estatística para fazer uma revisão rápida. Beleza? Se gostaram, deixe o seu like aí, comentem se tiverem alguma sugestão e se inscreva no canal para a gente crescer e levar esse conteúdo para mais gente, beleza? Valeu, pessoal!